Boa noite, Brasil! Gazeta Esportiva chegando para você começar muito bem a semana, muito bem acompanhado com a gente aqui e muito bem informado sobre o que de mais importante está acontecendo no mundo da bola. Pachecão, meu sonoplasta amado, tá aí, ó. Sobe o som, Pachecão! É segunda e vai começar agosto, hein? Ai, agosto, mês do desgosto, mas não é. Vamos pensar pelo lado positivo, que agosto vai ser um mês maravilhoso, um mês que não vai cair avião. Cara. Não, é que às vezes acontecem umas coisas, umas tragédias em agosto. Palmeiras eliminado, né? Não, pode nossa, acontecer. não pode. Vamos, Mas né, agosto vai ser um mês maravilhoso, estupendo, magnífico. E hoje comigo tá aqui Miller em dose dupla. Ei. Tô enxergando em dobro. São 2 Millers. Tamo Que junto. coisa louca isso, né? Tetracampeão mundial. É ele. Miller. E Tamo junto. nosso super jornalista, Alex Miller. Mas o seu Miller não é nome, né? Nem o meu. Apelido. O meu também não. Para. O seu Miller é apelido, por quê? Meu irmão jogava no São Paulo nos anos 70, quando eu cheguei pra jogar na base, os caras, irmão do Miller vai ficar Miller. Irmão do Miller? Então teu irmão é Miller? Sim. E por que ele é Miller? Aí é meu pai e minha mãe que tem que saber. Ah, o nome dele. Sim. Ah, tem um Miller original. E o seu Alex Miller? O meu é porque meu pai se chamava Alfredo Kramberger Miller. E o meu nome é Alex Hayden Kramberger. Quando eu comecei a trabalhar no jornalismo há quase 30 anos, eu tenho que arrumar um nome, Difícil. porque Hayden Kramberger não ia rolar muito, né? Aí eu fiquei pensando, eu corto o Kramberger no meio e faço o Alex Berger, ou eu pego o Miller do meu pai e faço o Alex Miller. Fiquei pensando, falando, conversando com algumas pessoas. O Alex Miller ganhou a votação e estamos aí até hoje. Alex Miller, Alex Berger, é isso aí, ó. Agora tá explicada a história. Eu sempre tive essa dúvida e tive vergonha de perguntar. Então tá aqui, bem ao vivo, que é pra você dividir comigo esse momento. No programa de hoje você vai ver a derrota do Corinthians diante do Atlético Mineiro, numa noite de Hulk na Arena MRV. O Thiago Salazar tá ao vivo no Parque São Jorge com a repercussão desse jogo fora de casa. Tá com frio lá, ó. Começou a virar o tempo, ó o Salazar lá. Diretamente da Barra Funda, Alexandre Silvestre voltou de férias e a Marina Buffon também tá lá, ó. Tão quentinhos também, com frio, ó. Chegam com as informações de Palmeiras e São Paulo. Tem também o empate do Santos fora de casa pela Série B e as notícias dos Jogos Olímpicos de Paris com Fernando Gavini. Antes disso tudo, ó, prepara sua comida, seu leite quente, Pipoca. a pipoca, tudo mais. Vamos junto e tem dicas. Beleza, a gente está de volta com a nossa enquete do dia. Vamos lá. Qual derrota dos clubes paulistas foi mais surpreendente na última rodada? Do Bragantino em casa para o Fluminense? Do Corinthians em BH contra o Atlético Mineiro? Do Palmeiras, para mim foi essa, no Allianz Parque para o Vitória, 2-0. Ou São Paulo, no Ceará, para o Fortaleza. Entra lá no site gazetesportiva.com, deixa o seu voto. Você também pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva e se inscrever, né, no nosso Instagram lá curte a nossa página, siga o nosso Instagram, nosso YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva e tudo mais. E aí, Miller e Alex Miller, o que vocês acham? Qual que é qual surpreendeu mais vocês? Isso é unânime, É né, o Palmeiras, né? Porque foi no Allianz Parque. É isso? Não só por isso, porque o Vitória... Ninguém espera o o Vitória tá lá né? embaixo. É, cara, zona de rebaixamento. O Vitória, exatamente, tá na zona de rebaixamento. E o Palmeiras, ele briga pelo título com o Flamengo. Então, a mais surpreendente, sendo para mim, é do Palmeiras. Eu iria mais além. Além de ter sido a mais surpreendente, foi vergonhosa a derrota do Palmeiras. Não, e também assim, o pessoal fala, mas estava com os reservas. Gente, mas vem cá, os reservas do Palmeiras não jogariam no Vitória? Seria o time titular joga qualquer ali? time grande do Brasil. Não é? Pois é. Então, assim, O time que entrou em campo é formado por jogadores de nível. O Palmeiras tem um elenco... O melhor elenco da era Abel Ferreira é o atual. Sim. E é o que menos está jogando, por enquanto. Pois é. Então agora, a gente não vai ver ainda como que foi o Palmeiras, não. A gente vai ver o Corinthians. Derrota do Corinthians diante do Atlético Mineiro lá na Arena MRV. José Paes viajou, foi até Belo Horizonte e vai mostrar tudo desse jogo para você.
3 letras, 2 cores e um sonho gigante realizado. Estamos em Belo Horizonte, ou Belzonte para os mais íntimos, eu já tô íntimo já. Capital da deliciosa Minas Gerais, mais precisamente na Arena MRV, a casa do Clube Atlético Mineiro. Isso aqui é o melhor estádio do planeta Terra. Meu querido, eu tô de azul aqui no território do Galo. Vai dar BO pra mim? Não, vai não. Não. Você falou que você é vascaíno. Eu sou vascaíno. Aí tá bem-vindo aqui na arena nossa, na Mansão do Galo. Aqui é Mansão? Aqui é a Mansão do Galo. Ô pai, nós é forte não é só no braço, não, na espora também, viu? Que isso? Aqui ó, é Galo, pai. Essa é a primeira vez na história, meus amigos, que uma equipe da TV Gazeta trabalha aqui, ó, na Arena MRV, casa do Clube Atlético Mineiro. E a gente veio aqui pro jogo entre Galo e Corinthians, primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Tem um cara chegando do meu lado, o que foi? Que isso, Corinthians? É mesmo? Que isso, tem que dar o Coringão, 1-0 Coringão do Romero. Então se esconde. Romero. Vamos lá. A gente é de São Paulo, primeiro jogo nosso aqui na Arena MRV. O que você pode contar pra gente desse estádio aí? Estádio maravilhoso, a energia, o clima, o astral do estádio é outra coisa. Aqui é galo doido. Vem devagarzinho, você tá até com o joelho zoado, mas veio pra ver o Galão? Claro, pelo Atlético vale tudo, sempre, sempre, sempre. Mas o Galão não tá devagarzinho igual você não, né? Não, o Galo tá atropelando. Mastiga pra não sair mastigando na televisão, vai com calma, vai com calma. Moça, você tá toda produzida pra vir no futebol hoje, é isso mesmo? Claro, a gente tem que arrumar como se fosse pra uma festa. Porque hoje é festa? Não, nós estamos no salão de festa do Atlético, aí. E aí vai ser festa pra cima do Corinthians, uai? Com certeza, 3-0, 2 gols do Hulk e um do Paulinho, fora o show. Oh, é galão na cabeça hoje? É galão na cabeça e no coração também, irmão. E na alma. E na alma. É galo puro, é galo doido. E o que você tá vendendo de bom aí? Hoje eu tô vendendo paçoquinha, irmão. E tá quanto? Tá 50 centavos. Tá barato, hein? Tá barato demais. Tem gente que vende até R$1 aqui no bairro. Que isso, esse pratão aí? Tá Mostra o pratão dela aqui. Como é que é seu nome, amiga? Maria Eduarda. Ô, Maria Eduarda, você come, hein, mãe? Ah, tem que comer, né? Foi na academia, deu um treino hoje, agora tá mandando aquele carboidrato. Não, ironicamente, foi literalmente isso. É mesmo? Tá vendo como eu conheço? Líder de torcida, é isso? Exatamente. Já estamos chegando pro jogo, que horas são 4h30. Exatamente. Pra aquele aquecimento. Aquecimento, presença no estádio, conversando com os torcedores, fotos. E tem como fazer alguma coisa aqui pra gente da TV Gazeta de São Paulo, rapidamente? Claro, com certeza. Então vamos lá, quero ver, hein? Vamos lá. A gente já tá aqui na parte interna da Arena MRV, estou com a minha credencial no peito, mostra aqui, Silvinho, tudo certo. E eu tô num setor que causou muita polêmica aqui no Estádio do Galo, que tem um ponto cego por aqui, olha só. A galera que ficava nesse local onde eu tô agora não conseguia ver boa parte do campo. Então o que os organizadores aqui da Arena MRV fizeram? Eles tiraram as cadeiras desse local para que ninguém fique aqui e para que não tenhamos problemas, para que todo mundo consiga ver o jogo com muita tranquilidade, só que em outra parte do estádio. O que todo mundo conseguiu sim observar foi o Corinthians voltando a ter uma linha com 4 jogadores na defesa, 3 volantes e o Fagner de titular depois de 2 meses. A gente optou por el esquema que a nós mais gosta, que é jogar com 3 volantes, uma meia punta e 2 puntas, e hoje não tínhamos desfalque. Mas quem criou a primeira grande jogada do Timão na partida foi o Rodrigo Garro. Quase que deu para o Romero chegar nela e logo no jogo de número 300 dele com a camisa do Corinthians. A segunda boa chance foi do Yuri Alberto, só que quando a falta do Hulk parou no braço do Garro, aí não teve jeito. Pênalti pro Atlético que o próprio Hulk bateu e fez 1-0 Galo. O empate do Corinthians veio ainda no primeiro tempo, cruzamento milimétrico justamente do Rodrigo Garro e gol do Yuri Alberto, 1-1. O comecinho da segunda etapa foi idêntico, igual ao início do primeiro tempo, com o Corinthians chegando graças ao Garro e ao Yuri, detalhe para o Matheus Mendes pegando tudo ali, e o Galo respondendo sempre na canhota potente do Hulk. A trave também resolveu aparecer. Até que aos 38, o Paulinho foi derrubado na área pelo André Ramalho.
mais um pênalti pro Atlético e mais um pênalti convertido pelo Hulk. 2-1 Galo, placar final, e ainda sobrou uma brechinha pro Lianco ser expulso depois dessa confusão aí no finalzinho, num jogaço para 44.048 torcedores na Arena MRV, o novo recorde de público do estádio, inaugurado em agosto do ano passado. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de estos jugadores porque están transformando de un Corinthians que no competía a alta competência. Irrita porque hoje o futebol foi injusto com nós. Atenção, chegamos aqui. Bom, parabéns, muito legal conhecer um pouquinho dos bastidores, até as cheerleaders lá, né? O Zé com as cheerleaders. A Giovana, que não veja a esposa do Giovana, Gisele, Giovana, né, Gi? A esposa do Zé. Bom, mas não deu pro Corinthians e acho que era um resultado até que esperado, né? Tanto era esperado que na sexta-feira eu palpitei aqui 2-1 Galo. Aliás, cravei Fortaleza e São Paulo, cravei 1-1 Santos. Enfim. Aposta agora na Loto. Pois é. Agora é o seguinte, o Corinthians, ô Xará, acho que está jogando muito mais do que jogava nas mãos do Antônio Oliveira. O Ramon Dias melhorou já o time do Corinthians, está com mais padrão de jogo, está mais bem posicionado, está cuidando melhor do sistema de marcação. Esbarra ainda em dificuldades, às vezes até individuais, para concluir melhor os lances, mas isso acontece com qualquer time. E ontem foi um jogo de igual para igual, não foi aquele jogo que um time foi enfrentar o Atlético lá dentro. Até que jogou bem. Então, e ficou ali acovardado, ficou acuado, tomando sufoco, pressão. Não, teve chance de gol, foi para cima também, quer dizer, era jogo até para empatar, se você for ver o volume de jogo e as chances criadas. Sim, as duas equipes criaram chances, né? O Atlético não só criou as duas chances dos dois pênaltis, também criou outras oportunidades, né? Bola na trave. Eu acho que o filho do Ramon Dias falou que o futebol hoje, ontem, foi injusto. Não foi injusto. Até porque o Corinthians pegou um time que tem mais qualidade que ele, em termos de valores individuais. Sim. O Paulinho e Hulk. Diferente do Palmeiras. Diferente do Palmeiras. Então acho que não foi injusto. É que o Corinthians não tem o Hulk, o Atlético tem. E o Hulk é um jogador com 38 anos, mas ele consegue ser diferente dos outros. Ele consegue ser decisivo. Ele consegue, na individualidade, superar os seus adversários. Então acho que o que fica de lição boa para o Corinthians, Michele, é o seguinte. O time melhorou bastante em termos de dinâmica de jogo. Melhorou muito. Muito, muito, muito. Novo esquema de jogo, novo posicionamento. Então acho que tem que pegar essa lição para quarta-feira contra o Grêmio. Pois é, o Thiago Salazar está no Parque São Jorge e tem agora a repercussão da derrota de ontem do Corinthians diante do Atlético Mineiro. Boa noite, Salazar. Esse resultado deve ter ligado ali um alerta, né, uma sirene em relação ao rebaixamento, né? Nem tudo são flores. Como é que você está aí? Tá frio? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, vou te falar, a temperatura parece que nem tá tão baixa assim, mas tá ventando bastante por aqui, por isso que eu peguei o casaco dessa vez. E olha, assim como nossos amigos disseram aí na bancada, por aqui no Corinthians, ouvindo as pessoas do clube, nos bastidores, a sensação é a seguinte: olha, se jogar desse jeito, a gente não corre risco de rebaixamento. Mas o resultado foi muito ruim porque a rodada não favoreceu o Corinthians. Dá uma olhada na tabela de classificação. O Corinthians terminou a rodada fora da zona do rebaixamento, só que só um pontinho acima do Z4 e com mais jogos do que Grêmio, do que Cuiabá, do que Fluminense. 3 equipes que estão abaixo do Timão, mas tem jogos a menos. Podem tirar essa diferença, porque a diferença é menor do que 3, do que 6 pontos no caso. Então foi um jogo que realmente deixou um alento para a sequência do campeonato, mas que deixou a galera de novo com a antena em pé, todo mundo preocupado com essa situação bem incômoda na tabela de classificação. Falando em classificação, em Campeonato Brasileiro, próxima partida do Brasileirão é sábado na Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino. Romero levou o 3º cartão amarelo ontem, está suspenso, não vai poder jogar, diferentemente do Coronado. Coronado, muita gente ontem entendeu, por causa ali da transmissão, de que o Coronado tinha recebido um cartão amarelo, mas não recebeu, viu? Tá liberado para a próxima partida. E vamos falar um pouquinho agora de Yuri Alberto.
Yuri Alberto, esse aí, amem ou odeiem Yuri Alberto, é mais ou menos por aí. O Ramon Dias ontem falou sobre Yuri Alberto. Vamos ouvir o técnico do Timão e daqui a pouquinho eu volto com alguns números do camisa 9. A mí cuando jugaba también me gustaba que el entrenador me dé confianza, trabaje en la movilidad, en enseñar lo que necesita el equipo tácticamente. Y hoy fue increíble, ya sea Garros, Romero, Yuri, jugaron con una intensidad, con una disciplina táctica increíble que muy pocas veces se ve en los atacantes. Por eso le voy a seguir dando confianza aunque la gente cuestione, porque hay mucho periodismo y mucha gente cuestiona, pero es el grupo que tenemos, lo vamos a seguir apoyando, le vamos a seguir dándole confianza. Con la confianza creo que se crece. Olha, para trazer mais um ingrediente aí para os nossos comentaristas na bancada, eu vou chamar uma telinha com os números do Yuri Alberto nessa temporada. Yuri Alberto com a camisa do Corinthians em 2024, fez 36 jogos, marcou 16 gols e 3 assistências. Então, participação direta em 19 gols do time, isso representa aí quase 35% dos gols do Corinthians no ano. Olha só a importância do Yuri Alberto para o Corinthians nessa temporada. Ele é o artilheiro do Timão nessa temporada também. 7 gols à frente do Romero, que é o segundo colocado. Segundo colocado o Romero ali, tem 9 gols, e o Yuri Alberto já tem 16, disparado como artilheiro. E aí é aquilo que eu comentei aqui anteriormente, né? Muita gente não aguenta mais o Yuri Alberto, mas muita gente olha para os números e fala, peraí, precisamos desse cara. Passo a bola para vocês comentarem. Daqui a pouquinho eu volto e aí é só para falar da partida de quarta-feira. Bom, falando do Corinthians, né, uma hora tinha que chegar essa... Tudo bem que ele acabou de chegar também, o Ramon, mas uma hora ia também perder. E ele elogiou o Yuri Alberto, que é muito contestado, que às vezes tropeça ali na bola. Mas olha, ruim com ele, pior sem ele, viu? E eu nem acho que seja tão ruim com ele. É que para quem viu o Miller... Aí, quando vê um Yuri Alberto, fica um pouco decepcionado. Embora seja de outra função do Miller. Né? Ah, mas assim, você vê Miller, claro. Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, você vê sabe, é diferente, né? Eu sou de outra geração. Que é diferente né, Xará? Mas para a realidade de hoje e do Corinthians... Tá bom, né? Eu acho que o Yuri Alberto, ele é questionado de forma exagerada pela torcida, pela imprensa. Eu acho que o Yuri Alberto é um jogador útil para o Corinthians, muito útil. Muito melhor do que as pessoas ficam reclamando. Eu acho que ele num time encaixadinho, acertadinho, ele poderia fazer ainda mais gols, porque ele sabe fazer gols. Ele se enrola muitas vezes, ele acaba talvez seja ansiedade. Ele fica optando às vezes por um movimento errado, adianta demais a bola, chuta longe várias vezes, mas... Cai sozinho. Então, mas... Claro, a gente não tá falando do Ronaldo Fenômeno, a gente tá falando de um jogador que é esforçado, e que vem dando um certo resultado para o Corinthians, que não faz muitos gols, mas os gols que ele faz, o Corinthians, a maior parte tem participação dele, Xará. Não, o Ramon Dias, ele parafraseou bem o Yuri Alberto. Olha, eu vou continuar dando confiança para ele. É claro, quando a bola chega, ele erra um, faz outro. Foi ontem assim. Ele errou mais fácil e fez o mais difícil, quer dizer. Então ele anda nesse paralelo sempre, que a cada rodada a cobrança é muito grande, né? Então acho que tem que julgar o Yuri Alberto, Michele, no final da temporada. Quando chegar dezembro, daqui a 5 meses, aí ele disputou Paulistão, todos os campeonatos, né? E aí a gente vai ver os números do Yuri Alberto. Agora, esses números tem um detalhe. A bola tá chegando? Hoje tá chegando. Mas quando o Garro joga, então chega bem mais. Exatamente. Tá chegando? Então até dezembro, quantas vezes o Garro deixou ele na cara do gol? 50 em 5 meses? Não dá pra fazer tudo sozinho. Exatamente. Se chegar essa bola daqui a 5 meses, exaustivamente, ele fazer poucos gols, aí a cobrança tem que ser grande mesmo. Olha, você foi incompetente nas finalizações. Mas enquanto a bola não chega, agora tá chegando. E ele tá fazendo. Então acho que todo atacante ele necessita de um meia que fica perto dele para poder jogar e deixar ele na cara do gol. É o que está acontecendo agora. O Garro cresceu seu futebol e está deixando o Yuri Alberto na condição de fazer o gol. Deixa ele trabalhar, né? Deixa o menino trabalhar. Exatamente. Com a cabeça tranquila, porque senão... Bora ver!
E o que a gente pode falar dessa rodada, Alex? Chama atenção a vitória do Cruzeiro contra o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo não é de tomar de 3 em casa de ninguém, né? E tomou de 3 do Cruzeiro. Então isso aí chamou atenção. E a reação, Xará, dos grandes clubes que estão na zona do rebaixamento há muito tempo, principalmente Fluminense e Grêmio, que ainda estão com jogos a menos em relação a alguns outros concorrentes, passaram a jogar bem e a ganhar os jogos. Consequentemente, parece ser uma questão de tempo esses times ganharem um respiro, ganharem uma folga, e aí nesse segundo turno a gente começa a ter um desenho aí de quem vai cair também. Vamos prestar atenção também, Michel, no Botafogo, porque esses times estão subindo, assim como o Cruzeiro, tem que ver se o Botafogo não vai descer, né? Vai conseguir se manter, né? Exatamente, até porque tem mais time que em relação ao passado. Então bem melhor. Exatamente. E não para de contratar. Perder de 3-0 dentro de casa não é normal. Não vai deixar acontecer o que aconteceu ano passado de novo, né, gente? Não é possível, né? Perdeu a liderança. Já perdeu a liderança. Então. Mas vamos lá. Seguindo o nosso giro de reportagem, é a vez do Alexandre Silvestre, que está voltando de férias, chegar com as notícias do Palmeiras. Boa noite, Silver. Abel Ferreira tá pistola com alguns jogadores do elenco, né? Explica pra gente o que aconteceu. Ficou bravo o Abel Ferreira com essa derrota do Palmeiras, não tanto pelo resultado, Michele. Antes de mais nada, boa noite para você, querida, aos dois Millers aí da bancada, aos amigos, às amigas, inimigos e simpatizantes. Estou de volta para alegria de uns e para desespero de outros. Abel Ferreira ficou pistola sim, Michele, pela derrota que quebrou uma invencibilidade do Verdão no Allianz Parque, que durava 9 meses. Pelas minhas contas, 20 partidas sem derrotas. Perdeu para o Bahia. É bem verdade também que jogou com um mistão, para não dizer time reserva, mas o desempenho não foi legal, além do resultado. E o Abel Ferreira cobrou os jogadores pelas minhas apurações recentes, também no vestiário. Teve lá uma cobrança assim, não individualizada, mas para o grupo como um todo. E aí na coletiva o Abel também deu várias diretas e indiretas a respeito do desempenho que foi muito aquém. Os jogadores que entraram hoje, e eu já lhes disse lá dentro na cara de cada um, acharam que por jogar este jogo não iam jogar no próximo. Pensaram errado, mas é por pensar assim que se calhar no próximo não vão jogar. Eles têm que entender que todos os jogos são finais, todos os jogos são importantes, não há jogos nem mais nem menos importantes. Há jogos importantes e que nós temos que ganhar, e este era um deles. Em outros momentos da coletiva de imprensa após a derrota para o Vitória no sábado passado pelo Campeonato Brasileiro, o Abel falou nesse mesmo tom aí, chegou a citar, por exemplo, o Richard Rios, que poderia perder a posição titular, usando ele como exemplo. Elogiou muito o Vitor Reis, elogiou muito o Estevão, que é assunto para minha próxima entrada daqui a pouquinho. Mas o que está pegando para o Abel Ferreira, pelo menos em relação a esse jogo, eu ainda não consegui identificar. Eu estava de férias, senão eu perguntaria isso para ele. Se é uma questão pontual ou se é algo que vem se arrastando nos últimos jogos, porque o Palmeiras passa por um processo de reciclagem do elenco, né? O elenco é bom, como disse aí o Alex Miller, talvez o melhor elenco à disposição do Abel desde que ele desembarcou aqui no Brasil, mas a transição de um time para outro, com trocas, com mexidas, com saídas, com chegadas, às vezes demora um pouquinho, mas o que ele tá bravo é com a falta de entrega, porque eu tenho certeza, palavras do Abel, eu concordo com ele, futebol é detalhe, você ganha, você perde, é jogo, né? Tem sorte, tem azar, morrinho artilheiro. Agora o que não pode faltar é entrega, deixar tudo no campo. Isso sim é obrigação do jogador de futebol, na opinião do Abel, na minha e de muita gente. E pelo jeito tá faltando essa entrega. O Palmeiras vai ter uma sequência pesadíssima agora para os jogadores mostrarem o contrário ao professor, ao mister. O Silvestre volta, eles comentam. Porque vamos comentar a questão do Richard Rios, que o Abel falou sobre isso, e essa bronca que tá certo, né? Porque agora a situação vai ficar meio pesada pro Palmeiras com os jogos que tem pela frente. Até, ó, jogo com o time dessa cor aqui, ó. Eu só fico na dúvida se o Abel falou para eles antes do jogo o que ele revelou depois nessa coletiva, porque ele falou que os jogadores entraram em campo achando que por terem sido escalados nesse jogo contra o Vitória, não iriam jogar contra o Flamengo. E isso foi um erro e agora é provável que não joguem mesmo porque eles não souberam encarar com seriedade esse jogo contra o Vitória.
E eu tava lá no Allianz Parque, vendo o jogo de perto, é impressionante a indolência em vários momentos do Gabriel Menino. Isso irrita muito o torcedor que espera ver um comprometimento total dos jogadores. O que ele fazia? Frescura. Assim, ele se sente o Ademir da Guia em campo, sabe? O divino menino, o Gabriel da Guia. Aí, no momento, no meio do campo, ele deu um chapéu para trás, perdeu a bola, fez a falta e tomou um cartão amarelo. O Abel Ferreira, imediatamente após isso, substituiu o Gabriel Menino no começo do segundo tempo. Então, é um tipo de comportamento que não encaixa com o tipo de seriedade que o Abel Ferreira impõe no elenco do Palmeiras. Então, os jogadores precisam encarar qualquer desafio como se fosse realmente uma final, como disse o Abel. Isso não aconteceu. O Palmeiras entrou em campo contra o Vitória achando que estava enfrentando um time de samambaia e que ia fazer gol a hora que quisesse. Salto alto. E não é assim, cara. Não é assim, tem que jogar tudo com seriedade. Se o Palmeiras joga um pouco sério contra o Vitória, o time C do Palmeiras ganha do Vitória. Mas entraram em campo achando que iam só desfilar, e aí tomaram a tunda merecida. É importante esse 1-0 aí, né? Vitória em casa é indispensável, né, Michele? Mas eu acho que foi uma coisa pontual, não vai acontecer. Jogar dessa maneira como jogou, não vai acontecer, até porque os jogos daqui pra frente do Palmeiras serão jogos grandes, né? Flamengo, só time Botafogo, Libertadores. Time de qualidade que briga com o Palmeiras lá em cima. Então por isso que eu acho que o Palmeiras não vai repetir. Até porque não será essa mesma escalação, né? Ele vai colocar a força máxima que ele tem na cabeça dele, que são os titulares hoje. Beleza, volta aqui, Silver. Pensando na sequência da temporada, essa derrota pro Vitória causou um belo prejuízo. Já dá para ter uma ideia de quantos jogos o Estevão vai ficar fora? Pelo menos um, Michele. Isso eu posso te garantir porque eu confirmei nesta tarde com a assessoria de comunicação do Palmeiras. O Estevão teve uma nova lesão no tornozelo esquerdo. Ele já tinha tido um problema nesse mesmo tornozelo recentemente, ficou de fora de partidas por uma semana, retornou no jogo do sábado, participou de quase todo o duelo contra o Vitória, sentiu novamente no finalzinho, nos minutos finais da peleja, realizou exame, tem uma lesão. Que lesão é essa? Não sei. O Palmeiras não divulga. Quando que ele retorna? Prazo também não é divulgado. Deve ter sido algum problema ligamentar. Espero que não tenha sido também ósseo ali no tornozelo, senão é mais complicado. Porém, essa segunda lesão está sendo tratada com mais preocupação no Palmeiras. E já dá para descartar o Estevão para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo. É o início do mata-mata da Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã. Quem está voltando e deve ficar à disposição do Abel, o Murilo, também vinha de um probleminha no tornozelo, mas não tão grave assim. E tem mais um jogador, o Mike, que vinha de um edema muscular na coxa. Esses dois jogadores devem ficar à disposição do Abel. Mas o Estevão está fora de combate. Olha só a sequência de jogos do Palmeiras, hein? Tomara que o Estevão volte para o bem do Palmeiras o quanto antes, porque tem esse jogo com o Flamengo, ida de oitavas de final de Copa do Brasil, na quarta-feira. No final de semana, Campeonato Brasileiro, o Internacional pela frente fora de casa. Na quarta da semana que vem, o jogo de volta com o Flamengo no Allianz Parque, Copa do Brasil. No outro final de semana, Flamengo de novo no Maracanã, Campeonato Brasileiro. E aí tem início as oitavas da Libertadores. Os dois jogos com o Botafogo lá e cá, e no meio desses dois confrontos, o clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão, com o mando do Palmeiras. É o momento derradeiro da temporada para muita gente, inclusive para o Palmeiras. Ô Silvestre, o Alex Miller tem uma pergunta para você. Fala, Alex. Rapidinho, Silver, você que está acompanhando de novo aí o Palmeiras e acompanha brilhantemente no dia a dia, muita gente, inclusive em redes sociais, que hoje é o termômetro de muita coisa, pergunta do Fabinho e do Rômulo, né? A minha impressão é de que os dois devem contar muita piada de português na academia de futebol e o Abel deve retalhar os caras e não coloca nem para treinar, eu acho. Porque é impressionante como o Fabinho e o Rômulo jogam bem quando entram e não ganham uma chancezinha. E tem jogador que não joga nada e tem cadeira cativa. Você tem alguma ideia do que acontece com esses dois aí ou não?
Olha, o Rômulo, ele logo chegou, teve problemas, né, físicos. Isso aí atrapalhou a adaptação do Rômulo. Agora, como a gente não vê treino, Alex, eu não posso te garantir se os caras estão treinando bem ou treinando mal, por que não é aproveitado. O Fabinho tem jogado algumas partidas, andou jogando antes de eu sair de férias, ele chegou a jogar 1, 2 jogos, até como titular. O Abel vinha dizendo que o Fabinho estava pedindo passagem, que os meninos da base iriam receber cada vez mais oportunidades nessa nova fase. Agora, por que ele se você considera que jogou bem e não é aproveitado, aí é uma opinião tua, mas é difícil, daí eu posso perguntar para ele na próxima. Agora, eu não vejo treino, Alex. O fato é que esses dois, não só os dois, né? Outros jogadores não têm tido tantas oportunidades, mas o Abel, ao contrário do que muita gente fala, coloca os moleques da base para jogar. Ele, inclusive, é um grande parceiro, digamos assim, lá de Guarulhos, onde a base do Palmeiras treina, do perdão, 17 para baixo. E o Abel é um dos técnicos que mais promoveu jogadores. Perto de 40 jogadores da base já passaram pelas mãos do time titular, pelas mãos do Abel no time titular do Palmeiras. E o São Paulo, hein? Perdeu para o Fortaleza no confronto direto por uma vaga no G4 e agora está 4 pontos atrás da zona de classificação direta para a fase de grupos. Chega mais, Marina Buffon. Foi uma derrota doída lá no Ceará, né, Má? Olá, Michele, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Pois é, dolorida, né? 1-0 esse resultado aí, que o Luiz Subeldia comentou logo depois da partida, gostou do que viu, mas falou sobre esse golzinho levado aí pelo São Paulo. Vamos ouvi-lo. Regalamos el primer gol porque de un córner nuestro nos agarran de contragolpe. Y eso como equipo no lo podemos permitir, ¿viste? Después el equipo buscó, tuvo tenencia, algunas situaciones, repito, tuvimos varios córneres, varias pelotas paradas, dos tiros en los palos. Lo que hoy nos tenemos que lamentar no solo es el resultado, sino de la manera que nos hacen, que otorgamos esa situación de gol, ¿viste? A los 3 minutos. Tá, então, Subeldia falando sobre essa derrota, o São Paulo simplesmente não quer nem saber, porque a chavinha já virou. Amanhã é dia novamente de confronto, dessa vez pela Copa do Brasil. São Paulo vai abrir os trabalhos aí das oitavas de final nesse jogo de ida, às 8 horas da noite no estádio do Morumbi. Mais de 33 mil ingressos já vendidos para esse confronto contra o Goiás. Goiás que não está muito bem na Série B aí não, mas vai com tudo para esse confronto e a expectativa, é claro, de casa cheia, como o São Paulino já vem fazendo, e também porque o jogo da volta vai acontecer lá em Goiânia, na próxima semana, no dia 8 de agosto. Para esse jogo de amanhã, Subeldia vai poder contar com o Marcos Antônio, meia que foi apresentado na semana passada, já apareceu no bid da CBF, portanto já está regularizado e pode entrar em campo. Deve começar no banco de reservas. O Lucas, que estava suspenso no Brasileirão contra o Fortaleza, está à disposição, vai jogar, vai ser titular, assim como provavelmente o Ferreirinho, o Arboleda, o Luciano, que iniciaram no banco de reservas também na última derrota do São Paulo, tá certo? Amanhã, então, às 8 horas da noite, Gazeta Esportiva, José Paes, todo mundo vai estar lá para acompanhar esse jogo do São Paulo, que busca aí um bicampeonato. São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, né, Mi? Com certeza, Má. Brigadão, linda. E aí, Miller, o que você tem para falar do Michele, sábado eu estava no clube social, que eu sempre vou lá, né, levar a Rebeca para brincar, e conversando com os diretores lá, os conselheiros, e eles, a maioria fala a mesma coisa que eu penso, né? O São Paulo não vai ser campeão brasileiro. Não o São vai. Paulo briga por mais um título da Copa do Brasil. Ele é um dos favoritos. Até porque pega um adversário fraco, relativamente, né? O objetivo é a Copa do Brasil e um lugar na Libertadores. Exatamente. Pega o Goiás agora. Amanhã eu estarei lá no jogo. Pega o Goiás aqui em casa, faz um resultado expressivo, já passa para a próxima fase da Copa do Brasil, que rende grana. Então acho que o São Paulo tem que se concentrar nessas Copas, principalmente a do Brasil, porque são campeonatos que para o São Paulo ele tem mais chance, mais possibilidade de título, né, Xará? Porque Campeonato Brasileiro, Michele, como nós falamos ontem, né? É Palmeiras, Botafogo e Flamengo, não tem jeito. E aí?
Essa derrota pro Fortaleza foi uma derrota esperada, né? Ainda mais que o Lucas Moura ficou de fora, não estava suspenso. Você já falava isso na sexta-feira? Falei na sexta, o São Paulo... E ele entrou com o time reserva, né? Também, ainda... mas esse gol com 1 minuto... Aí arrebenta, desmonta qualquer estratégia. Pênalti, 1 minuto. Aquele negócio da Xará, você levar um gol no começo e no final da partida. Desmonta. Ainda mais um gol que você toma, que o próprio Zubeldia falou que foi dado de presente, né? Ele não quis cornetar o jogador, mas acabou cornetando indiretamente. Resumiu. Porque aquele pênalti que o Igor Vinícius cometeu, cara, foi uma coisa de infantil, né? Não pode cometer um pênalti daquele com o Breno Lopes indo em direção à bandeirinha de escanteio quase. Ele vai lá e empurra, atropela, pisa. É pior no final, porque você não tem como reagir, eu acho, né? No começo dá um baque, então, mas aí São Paulo, você tem tempo. Exatamente, o São Paulo levou o gol no começo, mas pra mim, lógico, criou algumas chances, mas o Fortaleza também criou chance. Criou. Mas no final teve um gol anulado que eu achei que foi mal anulado. Aquele gol absurdamente anulado, então acho que o São Paulo, quando pega time de qualidade, ele tem mais dificuldade, né? Ele não consegue, só o Lucas, na individualidade, fazer uma jogada que pode, né, desbloquear, né, a forte marcação do adversário. Mas quando não tem o Lucas, o São Paulo vira um time de posse de bola. Aí ele fica limitado. Fica mais comum, fica o time mais comum. Muito limitado. Posse de bola. O Grêmio joga assim, mas o Grêmio não tem um atacante rápido na frente. Diferente, né? O São Paulo tem vários atacantes rápidos na frente que não são utilizados pelos Zubeldia. Tem Santos no Gazeta Esportiva? Tem! O Peixe foi até Maceió encarar o CRB e não conseguiu acabar com a invencibilidade do time alagoano jogando em casa nesse brasileiro. Empate 1-1, que foi comemorado pelo técnico Fábio Carille ao final da partida. Vamos aos gols. O Santos foi até Alagoas ontem enfrentar o CRB, invicto na Série B, jogando em casa pela 18ª rodada da competição. E o Brasão já começou o jogo tendo trabalho. Mas o Otero revidou, dando essa pancada que o Matheus Albino defendeu. O Guilherme foi outro que assustou o CRB com um chute cruzado que acertou o travessão. O Otero tentou outra vez, de falta. No segundo tempo, o Peixe teve a primeira chance. Matheus Albino tentou afastar e mandou no pé do Guilherme, que passou raspando. Logo depois, o João Schmidt chegou limpando a marcação e o Serginho ficou na boa para marcar. 1-0. O CRB conseguiu empatar nesse cruzamento do Hereda, que o Anselmo Ramon mandou de voleio no cantinho. 1-1. O Santos ainda teve chances com Pedrinho e o William Bigode, mas o jogo terminou tudo igual. Novo contato imediato com o Thiago Salazar, diretamente do Parque São Jorge, já projetando o jogo da próxima quarta contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Salazar, o Corinthians segue preocupado com a arbitragem? Bastante preocupado com a arbitragem, viu? Esse é um jogo muito importante, só se fala nisso agora aqui no Corinthians. O jogo de volta, inclusive, já é assunto, porque o Grêmio ainda tem aquele probleminha de não poder jogar dentro de casa por causa das enchentes lá do Rio Grande do Sul. O jogo de volta deve acontecer no Couto Pereira, estádio do Curitiba, em Curitiba, tá certo? E essa é a tendência, foi isso que deu a entender o Renato Gaúcho na última entrevista coletiva. Além de vaga às quartas de final da Copa do Brasil, também vale 4,5 milhões de reais, isso mesmo. Só de passar de fase, o time que passar vai levar para o clube 4,5 milhões de reais. Mas o assunto, Michele, é só esse aí que você falou. A arbitragem. O Renato Gaúcho, o vice-presidente do Grêmio, eles reclamaram demais na última partida entre as duas equipes aqui na Neoquímica Arena, por causa da questão do árbitro, do pênalti e tudo mais. O Corinthians entende que aquilo ali é jogo de cena, que é pressão justamente para mexer, para influenciar no árbitro da partida dessa próxima quarta-feira. E saiu a escala hoje. Marcelo de Lima Henrique, árbitro carioca, conhecido, um dos mais experientes do quadro da CBF.
ele é quem está escalado para apitar esse Corinthians e Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E aí já tem polêmica, porque já resgataram um post feito pelo Renato Gaúcho no Instagram, quanto o Renato Gaúcho presenteou o Marcelo de Lima Henrique com uma camisa do Grêmio, autografada por ele mesmo e pelo Soares, quando este árbitro completou mil jogos ali no comando do apito, deu para o Renato 2 cartões de presente também autografado, enfim, pelo jeito eles têm ótima relação. Isso não quer dizer nada, mas você imagina, já mexe demais, está mexendo com os corintianos que não estão gostando dessa relação próxima aí do árbitro escolhido para o jogo com o Renato Gaúcho, que reclamou bastante da arbitragem. Imagina a pressão que vai estar quarta-feira na Neoquímica Arena, hein, Mi? Valeu, Salazar, brigadão. Diga, meninos. O Marcelo de Lima Henrique, para mim, hoje, se não for o melhor, tá entre os 3 melhores árbitros do Brasil e mais. Ele não era tão bom como ele é hoje aos 52 anos de idade. Ele parece que hoje se diverte jogando bola. Sabe aquele jogador veterano que domina os atalhos do campo? Ele tá apitando e se divertindo ao mesmo tempo, e isso faz com que a arbitragem dele seja mais tranquila. Ele leve qualquer jogo, de qualquer pressão, de qualquer jeito, da melhor maneira possível. Então o Corinthians pode ficar tranquilo. Essa coisa que deu presente, isso aí, cara, isso aí todo mundo faz no futebol e não tem nada a ver. E eu confio na arbitragem do Marcelo de Lima Henrique. E você, Miller? Olha, Michele, o Corinthians tem que ficar atento porque tem que fazer um resultado expressivo aqui. No mata-mata é assim, nunca vai mudar isso. Ó, vamos ganhar de 2, 3 em casa e vamos pro jogo de volta com mais tranquilidade. Porque pega um adversário com muita qualidade, que vem no acrescente no Campeonato Brasileiro. O Grêmio sabe jogar esses jogos de mata-mata. O Renato é experiente nesse aspecto. Então é importante o Corinthians fazer um resultado expressivo amanhã, senão não consegue passar. Bom, vamos dar uma olhadinha na agenda da semana? Amanhã tem o São Paulo na Copa do Brasil contra o Goiás às 8 da noite no estádio do Morumbi. Essa semana tem Super Quarta, começando com Brasil e Espanha ao meio-dia, valendo vaga nas quartas de final dos Jogos de Paris. 8 da noite, Flamengo e Palmeiras medem forças no jogo de ida da Copa do Brasil no Maracanã. Um pouquinho mais tarde, 9h30, o Corinthians recebe o Grêmio também pela Copa do Brasil. Na sexta, o Santos fecha o primeiro turno da Série B jogando na Vila Belmiro contra o Sport às 9h30 da noite. Aí sábado, São Paulo encara o Flamengo no Brasileirão 9h30 da noite. E domingo tem Corinthians e Juventude 4 da tarde na Neoquímica Arena. E o Inter recebe o Palmeiras às 5 lá no Beira-Rio. É isso, foi muito rápido. Tem o resultado da enquete? Ah, não tem o resultado da enquete hoje. Você tem que olhar lá no site gazetesportiva.com. Turma, acabou. Muito obrigada, Alex Miller. Muito obrigada, Tetra Miller. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Beijos.